Olá, alunos do curso de Teologia. Estamos de volta com a nossa disciplina Pentecostalismo e História das Assembleias de Deus. Espero que vocês tenham assistido a primeira videoaula, onde discorremos sobre a origem da palavra Pentecoste e todo aquilo que está envolto no sentido pejorativo da palavra, e os acontecimentos que aconteceram tanto no Antigo Testamento e agora como os relatados no livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. A ação do Espírito de Deus ali em Atos capítulo de número 2 é o ponto de partida para nós entendermos todo o desfecho do pentecostalismo ou da ação do Espírito de Deus sobre a igreja. Primeiramente, nós observamos e falamos na aula passada que no Antigo Testamento era a dispensação do Pai, de Jeová, onde o povo de Israel tinha uma relação com esse Jeová. Eles olhavam para o céu e oravam para ele como se ele estivesse distante da sua criatura. A primeira ideia de um Deus distante da sua criatura, um Deus lá no céu e a criatura aqui na terra, ela parte ali do povo de Israel, que oravam, olhavam para cima, clamavam a Jeová, batiam no peito e exclamavam nas suas orações ou nas suas petições. A gente vê isso sobre a oração ou a parábola que Jesus contou do fariseu e do publicano. Que o fariseu ia para a rua, erguiam os olhos e as mãos para os céus, e ele está orando: ó Deus, não sou como este publicano, porque eu sou dizimista, não nasci mulher. E ele então fala das suas qualidades. E o publicano, com a cabeça baixa, não tinha coragem de levantar a cabeça e pedia simplesmente a misericórdia por reconhecer que de fato era o pecador. Então esta era a relação do povo de Israel com Deus, ou esta mentalidade de um Deus distante. Agora, na dispensação do Filho, que é chamado de o Emanuel, é Deus conosco. Então a ideia agora é Deus entre nós, Deus junto a nós, que é Emanuel. Então, na dispensação do Filho, ele está entre o seu povo, ensinando, norteando e fazendo com que eles mudem de mentalidade. Ele até ensinou os discípulos a orar: olha, quando vocês forem orar, não ore mais como se Jeová estivesse distante de vocês e fosse um Deus carrasco, porque deram uma ideia que no Antigo Testamento Jeová é um Deus carrasco. O povo errou, já vem de fato a correção doída. Então Jesus Cristo muda isso no pensamento do povo judeu, dizendo assim: quando vocês forem orarem, ore assim, Pai Nosso. Então ele tenta e coloca de fato na mente do povo a ideia de Pai. Pai é alguém mais próximo, não é alguém tão distante como eles mentalizavam no Antigo Testamento, que Jeová no céu, eles na terra. Pai é aquele que acolhe, aquele que abraça. O pai é aquele que permite que o filho entre no quarto, entre na sua casa, tenha acesso à despensa. Então ele muda essa mentalidade, que o nosso Deus, ele não é um Deus carrasco, mas um pai que ama o seu filho, que corrige, mas corrige aquele que ama e corrige para o bem do próprio filho. Então essa é a ideia que o Senhor Jesus Cristo trouxe na sua dispensação, na dispensação de Cristo, o Emanuel, o Deus conosco. E agora, na dispensação do Filho, que é o nosso objeto de estudo, Deus dentro de nós. Agora o Filho está dentro de nós. Então nós recebemos o Espírito para morar na nossa vida a partir do momento da conversão. Quando aceitamos Jesus, este Espírito vem morar dentro da nossa vida. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, Deus dentro de nós. Não é mais o Deus distante e nem mais o Deus entre nós, Deus conosco, mas Deus dentro de nós na dispensação do Filho. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro quando ele pergunta para os coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então quer dizer, mora em nós. O escritor aos Hebreus fala assim: nós somos casa de Deus, morada de Deus. Então nós somos casa, nós somos templo, nós somos morada e Deus habita em nós, o Espírito de Deus. E através do Espírito de Deus, Deus Pai, Deus Filho está presente em nossa vida. Porque Jesus disse assim: onde estiver dois ou três, estou eu no meio deles. Jesus Cristo, quando ele fez a promessa do Espírito de Deus,
Ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não conhece. Então, nós podemos receber o Espírito que está dentro de nós e mora em nós, e o Espírito Santo começa a habitar na nossa vida a partir da conversão, quando entregamos a nossa vida a Cristo. Agora, o que nos falta é o revestimento daqueles que ainda não foram batizados com o Espírito de Deus. E este revestimento é em nome de Jesus, que é o batismo com o Espírito Santo. E para que este revestimento? Para melhorar a vida das pessoas, para que elas sejam testemunhas com a vida e testemunhas daquilo que Deus fez ou faz na vida das pessoas. Este era o objetivo. O revestimento é para dar ênfase à mensagem divina, é para dar encorajamento, é para dar qualidade de vidas para as pessoas serem exemplos de uma vida pia diante de Deus. E também, através desse revestimento, operar os milagres a partir do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. As curas, as maravilhas, os milagres. Observe que de repente as pessoas dizem assim, estavam todos reunidos no mesmo lugar, veio do céu um som como de um vento impetuoso. O som, alguns dizem assim, traz barulho. E os nossos patriarcas, os mais antigos, até diziam, Pentecoste é barulho. Mas nem todo barulho é sinônimo de Pentecoste. Isto é, que há movimentos na igreja que não é o Espírito de Deus que causa. Há movimentos na igreja que é o Espírito de Deus sim que causa. O Pentecoste, ele dá esse alarde. Os pentecostais são diferenciados. Eles não só batem palmas, mas eles glorificam, eles abrem a boca e exclamam, choram, recebem o mover do Espírito. É nesse sentido que os patriarcas diziam que o Pentecoste traz barulho. Agora, nem todo barulho é Pentecoste. E diziam isso associado com algumas partes do Antigo Testamento. Como, por exemplo, Elias estava na caverna e veio um som, mas Deus não estava no som. Veio um terremoto, Deus não estava no terremoto. Veio até um fogo, mas Deus não estava no fogo. De repente veio uma voz mansa, meiga e suave e Deus estava nela. E não que Deus não fale no fogo, mas Deus falou através de Moisés, conforme Êxodo 3, quando a sarça queimava, era um fogo e Deus estava lá. Agora, no fogo de Elias, Deus não estava. No terremoto de Elias, Deus não estava, mas no terremoto que deu ali no Monte Sinai, em Êxodo 20, que o Monte Sinai fumegava, balançava, relampeava, Deus estava. Então, nós precisamos discernir, através do dom de discernir os Espíritos, quando é o mover de Deus ou quando não é o mover de Deus. E nós observamos que no dia de Pentecostes veio um som, como de um vento impetuoso. O vento assopra onde quer. Então é assim, é todo aquele que é guiado pelo Espírito. No vento de Elias ali Deus não estava, mas no vento do Pentecoste Deus estava. E o vento ele sopra para longe toda a sujeira. O vento sopra para distante de nós tudo aquilo que não comunga com a nossa comunhão em Deus. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio o som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estava sentado. E veio línguas repartidas como que de fogo. E o fogo ele tem esse sinônimo, não em todas as passagens, mas na maioria das passagens, o fogo ele tem o sinônimo do Espírito, porque quem purifica a alma humana é o Espírito de Deus, trazendo esse paralelo com fogo. O ouro ele é purificado pelo fogo. Você pega o ouro, coloca ele a 1500 graus Celsius, queima, derrete todas as impurezas que há no ouro, como o mercúrio, o esmeril, ou todas as outros minérios que porventura estejam impregnados no ouro. Com o maçarico a 1500 graus Celsius ele é purificado, fica ouro 1000, como eles falam, ouro puro. Então o ouro e o fogo ele tem esse sinônimo. O fogo é o sinônimo do Espírito que purifica a alma humana. Por que é que precisamos ter o Espírito de Deus na vida e ser revestido de poder? Porque além da gente ter o Evangelho com poder e com os milagres, com os sinais, nós a cada dia vamos nos purificando na ação do Espírito de Deus. Cada dia vamos nós
se alegrando, cada dia mais vamos nós recebendo as ações de Deus, se tornando pessoas melhores e crescendo na graça e no conhecimento e na santificação, que a santificação é exatamente isso, é a separação, cada dia mais separado das coisas ruins e partindo para o alto, partindo para seres imitadores de Cristo ou chegar à estatura de Cristo, como Paulo fala em Efésios 4 e 11. Agora observem vocês, alunos, que quando o Espírito de Deus desceu sobre aqueles quase 120, o barulho foi grande, porque as pessoas que estavam ali oferecendo fruto da primeira colheita tomaram ciência do acontecimento ali no templo. Então eles vieram para ver o que era e viram os discípulos de Cristo que estavam falando em outras línguas. E essas línguas elas eram tanto a xenolalia como a glossolalia. A xenolalia e glossolalia, que são palavras gregas para dizer línguas que já existem. É possível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e falar uma língua que já existe. É possível uma pessoa receber a variedade de línguas e profetizar e falar na variedade de línguas uma mensagem para alguém em uma língua que já existe, uma língua humana, mesmo que ela não tenha estudado. Então isso é um mistério. Ou falar em uma língua que as pessoas não conhecem. Não é língua dos anjos. Alguns estão dizendo que a língua do batismo com o Espírito Santo é a língua dos anjos. E não é. Porque Paulo diz assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, e ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que bate, tine e soa. Agora, ele já era batizado, Paulo já era batizado, todavia ele está dizendo que ainda que eu falasse a língua dos anjos, então a gente percebe que se fosse a língua dos anjos, ele ia dizer, eu falo a língua dos anjos porque sou batizado, mas ele não diz isso, ele fala ainda que eu falasse, mas ele já era batizado. E o segundo momento que nós descobrimos, ou que podemos comprovar, que o batismo com o Espírito Santo ele não é a língua dos anjos, é que Paulo diz assim, o que fala em línguas, fala em mistério com Deus, e de ninguém é discernido, só Deus pode discerni-lo. Então, o falar em línguas é um mistério com Deus. Se é mistério, o diabo não entende, porque o diabo não entende a língua do batismo, que é mistério com Deus. E se fosse a língua dos anjos, o diabo e os demônios entenderiam, ou até os anjos entenderiam, saberiam o que é que nós estamos falando. Mas Paulo diz, o que fala em línguas, fala em mistério com Deus. Então não é língua dos anjos. Então nós temos no batismo com o Espírito Santo a xenolalia ou a glossolalia. Isto é, podemos falar a línguas humanas numa profecia ou na variedade de línguas sem ter estudado esta língua humana. Ou falamos uma língua que ninguém entende, só mesmo Deus. É um mistério entre nós que falamos e Deus que está recebendo a nossa fala ou o nosso diálogo. Portanto, são desses aspectos aí que nós precisamos entender. Agora, o segundo momento, o segundo ponto do dia de Pentecostes, que nós vamos partir agora dele para as próximas aulas, é que os varões chegaram a entender a mensagem. Quem que são esses homens? É um milagre ele estar falando dessas línguas. Nós conhecemos que são pescadores e que não estudaram, não têm essa capacidade da língua, não são poliglotas. E por que eles estão falando isto? E Pedro então levanta e diz, o que vocês estão vendo aqui é uma promessa dita no Antigo Testamento por Joel. Que essa promessa o Espírito Santo derramaria sobre toda a carne. E então essa promessa se cumpriu de Joel. E o Espírito está derramado sobre toda a carne. É uma ação do Espírito de Deus na nossa vida. Aí eles perguntaram se essa promessa era possível a eles. Ele disse sim, essa promessa diz respeito a nós, diz respeito a vós, diz respeito aos vossos filhos, diz respeito aos que estão longe. Aí ele dá uma ênfase. E a tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então Pedro está dizendo que a promessa de Joel se estendiam a eles, aos discípulos, se estendiam aos filhos deles, às gerações futuras, aos que estivessem longe, e também a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. E o Senhor chamou-nos muito distante, nos confins da terra. Está chamando pessoas ainda hoje. E a promessa que Pedro diz, ela está de pé para essas pessoas que Deus chama.
todas as pessoas que são chamadas para a obra divina, elas têm essas condições de serem revestidos com o poder de falar novas línguas e de serem pessoas testemunhas dos milagres de Deus na sua vida. Os milagres continuam, não cessou. Os sensacionistas tentam provar que esses acontecimentos ficaram para aquela igreja, que os milagres eram para lá, que as línguas e o batismo eram ali, que hoje não precisa disso, mas a promessa de Pedro, a palavra de Pedro a promessa diz respeito a nós, aos vossos filhos, aos que estão longe, e a tanto quanto Deus o nosso Senhor chamar. Se Deus nos chamou, a profecia é para os nossos dias. Agora, depois do Pentecoste, a gente vê a ação em Cornélio, vê a ação em diversos lugares, a ação do Espírito Santo e as pessoas falando em língua. E isso no primeiro século. Claro que no segundo século, terceiro, quarto século, a Igreja Católica ela tenta fazer o sincretismo. Não é praticamente a Igreja Católica. A Igreja Católica surge desse sincretismo religioso, com as alianças entre a Igreja e o Estado a partir de Constantino, construindo templos suntuosos e dizendo quem serão os bispos da Igreja, que houve um sincretismo religioso. As pessoas vinham pelo benefício de Constantino, vinham pelos cargos que ele oferecia, mas não vinham pela transformação do espírito, porque o Constantino decretou que o cristianismo seria a religião oficial do Império Romano e beneficiariam todos aqueles que estivessem dentro do cristianismo. Então as pessoas pagãs queriam os benefícios do emprego do império, mas não queriam uma transformação. Então não deixaram as suas práticas apesar de estarem na igreja. Não deixavam as suas práticas apesar de estarem no culto, apesar de serem bispo. Isso virou o sincretismo e a origem da Igreja Católica. A Igreja Católica ela surge porque a igreja cristã, de fato, primitiva, fiéis, eles saíram deste sincretismo religioso, da política que Constantino estabeleceu e preferiram cultuar separado, viver pessoas separadas. Então a Igreja Católica surgiu e, de fato, os cristãos permaneceram. E isso fez com que a ação do Espírito de Deus não parasse, porque a obra nunca parou. Mas em massa, como era em Atos 2, não aconteceu. Isso durou muitos séculos. E houve de volta um surgimento com o batismo e os milagres a partir de Azusa. Foi um movimento que cresceu extraordinariamente, se tornou um movimento mundial do poder de Deus, ou da ação de Deus, ou do batismo do Espírito Santo, a partir de Azusa. Então, algumas teologias querem dizer que aquele ato do Espírito de Deus surgiu no Pentecoste, depois cessou. E agora as pessoas quiseram ressuscitá-lo novamente na Azusa. Então ele diz, pode observar que durante os séculos entre o Pentecoste e a Azusa não houve mover do Espírito Santo. Então eles classificam que as pessoas do movimento na Rua Azusa tentaram trazer de volta o movimento, que não é verdade. Nós temos um historiador chamado Vincent Sainer, e ele tem neste livro a história chamada Vozes do Pentecoste. E ele tem vários testemunhos aqui de que lá do Pentecoste até a Azusa, ou antes da Azusa, houve batismo com o Espírito Santo. Antes da Azusa houveram diversos milagres, diversos testemunhos de cura, de libertação, e que o Espírito Santo não ficou apenas para o primeiro século, para a igreja primitiva, e que cessou. E que o movimento ressurge na Azusa com os pentecostais da atualidade. Não. Durante o período da igreja primitiva até a Azusa, esses séculos, passando inclusive pelo sincretismo da Igreja Católica, sempre houve o mover do Espírito de Deus, batismo com o Espírito Santo, milagres, sinais e maravilhas. E neste livro é um documento que ele traz de pessoas que foram batizadas com nomes, com acontecimentos antes da Azusa, provando que a ação do Espírito de Deus ela esteve presente durante esse século, depois do Pentecoste. Então, o Pentecoste, ou o pentecostalismo, a ação do Espírito Santo, ela não para na igreja primitiva, mas tem a sua continuidade com pessoas, com nome, mesmo que em um número menor. Não foi uma projeção como houve em Jerusalém, e nem uma projeção como houve
em Azusa, mas sempre houve os sinais, sempre houve batismo, sempre houve as maravilhas e estão documentadas. E a teologia histórica não pode ser ignorada, porque ele é um historiador. E essa história está registrada. A teologia histórica registra fatos de batismo com o Espírito Santo, registra fatos de milagres, de curas divinas, principalmente no falar em línguas. Então, aqui esse livro é recomendado para que os alunos adquiram Vozes do Pentecoste para fundamentar a sua fé e para dizer e para conhecer que na história, entre o Pentecoste e entre a Rua Azusa, houve mover do Espírito, houve a ação do Espírito, o ministério do Espírito, a dispensação do Espírito continua depois do Pentecoste, antes de Azusa. Então é fundamental isso, porque os reformados ou os cessacionistas vão questionar muito isso, dizendo que não houve fatos. O único fato foi lá em Jerusalém, porque era para aquele período os dons, os milagres e o batismo. E depois disso não houve nada. Levantaram isso em Azusa, e que não é verdade esse movimento da atualidade, não existe o falar em línguas e não existe os milagres. Os sensacionistas vão questionar isso. Mas nós sabemos que depois de Jerusalém, o mover do Espírito continuou, sim, até chegar em Azusa. Em Azusa, simplesmente, ele tomou uma projeção mundial, porque Deus queria trazer um avivamento mundial. Então, a partir das primeiras aulas, nós vamos então estudar o movimento da Rua Azusa, estudar o pentecostalismo, o ressurgimento dele ali, ou a continuidade numa projeção maior, até chegar aos nossos dias com o surgimento da história das Assembleias de Deus. Portanto, não percam as próximas aulas que discorreremos sobre estes assuntos.